Você já sentiu que o mal parece estar vencendo e que ninguém fará justiça? O livro de Naum é a resposta de Deus para esse sentimento. Um lembrete poderoso de que Ele vê, Ele age e no tempo certo Ele traz justiça. Escrito em um período de opressão intensa, Naum anuncia o juízo contra Nínive, capital do Império Assírio, marcada por violência, arrogância e crueldade. Diferente da mensagem de arrependimento vista em Jonas, aqui encontramos uma declaração firme. A paciência divina tem limites. Deus é tardio em irar-se, mas não inocenta o culpado. Ao mesmo tempo, Naum traz consolo ao povo fiel. Ele revela que o Senhor vê tudo, que nada escapa aos seus olhos, que Ele intervém no momento certo e não permite que a injustiça prevaleça para sempre. Sua justiça não é vingança descontrolada, mas a expressão santa e perfeita do seu caráter. Hoje vamos mergulhar em 10 verdades profundas extraídas desse livro poderoso. Ensinamentos que revelam quem Deus é, como Ele confronta o orgulho humano e por que o mal jamais tem a última palavra. Permaneça até o final. Essa mensagem pode renovar sua esperança, fortalecer sua fé e transformar a maneira como você encara os tempos difíceis. Agora, vamos começar. Primeira lição: Deus é zeloso e justo. Deus é zeloso e o Senhor vinga. O Senhor vinga e é cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira para os seus inimigos. Naum 1:2. Naum inicia revelando o caráter de Deus como zeloso e justo. Seu zelo não é egoísmo, mas amor santo pela justiça e pelo que é correto. Ele não ignora o mal, nem permanece indiferente diante da opressão. Quando o pecado se torna persistente e arrogante, Deus responde com justiça. Isso nos lembra que o Senhor não é passivo diante da corrupção e da violência. Para o ímpio, essa verdade é um alerta. Para o justo, é consolo. Deus não esquece o sofrimento de seu povo. Ainda que a maldade pareça prosperar por um tempo, ela não ficará impune. A justiça divina pode parecer silenciosa, mas nunca falha. Essa lição nos chama a confiar no caráter santo de Deus e a viver de forma íntegra, sabendo que Ele é o juiz fiel de toda a terra. Segunda lição: Deus é tardio em irar-se. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Naum 1:3. Deus é paciente, mas não é indiferente. Sua longanimidade demonstra misericórdia, oferecendo tempo para arrependimento. No entanto, sua paciência não significa tolerância eterna ao pecado. Ele é poderoso e não inocenta o culpado. A imagem da tempestade revela sua soberania sobre toda a criação. Nada está fora do seu controle. Quando ele decide agir, ninguém pode impedir. Essa lição nos ensina equilíbrio. Não devemos abusar da graça de Deus, mas também não devemos duvidar do seu poder. Se hoje enfrentamos tempestades, podemos lembrar que o Senhor caminha até mesmo nelas. Ele governa o caos. Sua justiça é perfeita e seu tempo é exato. Devemos viver com reverência, reconhecendo que Deus é paciente, mas também é santo. Terceira lição: Deus é refúgio no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 1:7. Em meio a um livro que anuncia juízo, esse versículo brilha como uma promessa. Deus não é apenas juiz, Ele é refúgio. Para aqueles que confiam nele, há segurança. A palavra fortaleza transmite a ideia de proteção firme,
lugar seguro em tempos difíceis. Deus conhece pessoalmente os que confiam nele. Não é uma relação distante, mas íntima. Mesmo quando o mundo parece instável, há estabilidade na presença do Senhor. Essa lição nos convida a confiar, especialmente nas crises. Quando enfrentamos angústia, podemos correr para Deus e encontrar abrigo. Ele não abandona os seus. A bondade do Senhor permanece mesmo quando seu juízo se manifesta contra o mal. Para o fiel, ele é proteção constante. Quarta lição: o mal não prevalecerá para sempre. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum 1:9. Deus declara que o mal não terá repetidas oportunidades de oprimir seu povo. Quando ele decide agir, o juízo é definitivo. Isso traz esperança para quem sofre injustiça. A opressão tem prazo determinado. A soberba humana pode desafiar Deus, mas não permanecerá. Essa lição nos ensina que o mal é temporário, mas a justiça divina é eterna. Não devemos perder a fé quando vemos situações injustas se repetindo. Deus age no momento certo. Ele encerra ciclos de sofrimento e estabelece seu propósito. O sofrimento não é infinito nas mãos do Senhor. Ele coloca limites ao mal. Podemos descansar sabendo que a última palavra não pertence aos opressores, mas ao Deus soberano. Quinta lição: Deus anuncia paz para seu povo. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio nunca mais passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Naum 1:15. Mesmo em meio ao anúncio de juízo, Deus proclama boas novas ao seu povo. A destruição do opressor representa libertação para os justos. O Senhor restaura a paz e a alegria. Esse versículo aponta para a esperança renovada após a intervenção divina. Deus remove aquilo que oprime. Ele não apenas julga o mal, mas também restaura seu povo. A lição aqui é clara: quando Deus age, há libertação. Devemos manter nossa fidelidade, cumprir nossos votos e permanecer firmes. A paz verdadeira não vem das circunstâncias, mas da ação soberana de Deus. Ele transforma cenários de medo em tempos de celebração. Sexta lição: a arrogância conduz à queda. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e exterminarei da terra a tua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Naum 2:13. A declaração de Deus contra Nínive marca o ponto decisivo de sua queda. A cidade que se via invencível, cercada por poder militar, riquezas e influência política, agora enfrenta o próprio Senhor dos Exércitos. Aquilo em que confiava, seus carros, seus guerreiros, sua fama entre as nações, seria reduzido a nada. A arrogância a fez acreditar que jamais seria derrotada, mas ignorou que todo poder humano é limitado diante da soberania divina. Essa lição nos alerta sobre o perigo do orgulho. Quando colocamos nossa confiança apenas em recursos, posição ou capacidade pessoal, corremos o risco de nos afastar da dependência de Deus. A autossuficiência cria uma ilusão de segurança, mas não pode sustentar ninguém quando o Senhor decide intervir. A história de Nínive mostra que nenhuma estrutura permanece firme quando Deus se opõe. Por isso, somos chamados a viver em humildade,
reconhecendo que toda a força vem dele e que somente sob sua autoridade encontramos verdadeira estabilidade. Sétima lição: Deus vê a violência. Ai da cidade ensanguentada, toda cheia de mentiras e de roubo, não se aparta dela a rapina. Naum 3:1. Essa declaração é um grito de juízo contra uma sociedade marcada pela violência, engano e exploração. Nínive havia normalizado a crueldade. O derramamento de sangue, as mentiras e o roubo não eram exceções, mas parte de sua identidade. No entanto, aquilo que parecia impune diante dos homens estava plenamente visível aos olhos de Deus. Essa lição nos lembra que nenhuma injustiça passa despercebida. Deus vê tanto os sistemas corrompidos quanto as atitudes individuais. Ele conhece as estruturas de opressão e também os pecados escondidos. Embora o mundo possa ignorar ou até justificar a violência, o Senhor não compactua com ela. Sua santidade exige prestação de contas. Para nós, isso é alerta e consolo. Alerta para vivermos com integridade, sabendo que nossas ações têm consequências. E consolo, porque quando sofremos injustiça, podemos confiar que Deus vê, sabe e agirá no tempo certo. Oitava lição: a sedução do pecado traz ruína. Por causa da multidão das prostituições, da bela e encantadora prostituta, da mestra das feitiçarias, que vende as nações com as suas prostituições e os povos com as suas feitiçarias. Naum 3:4. O profeta utiliza uma linguagem forte para descrever como Nínive seduzia e corrompia outras nações. A imagem revela algo importante. O pecado raramente se apresenta de forma assustadora. Ele se veste de beleza, encanto e aparente vantagem. A cidade era poderosa, não apenas pela força, mas pela influência que exercia, atraindo e manipulando povos por meio de práticas enganosas. Essa lição nos alerta que o mal pode parecer atraente à primeira vista. Promete ganhos rápidos, poder, prazer ou reconhecimento. No entanto, por trás do brilho temporário, há destruição. A sedução espiritual e moral afasta o coração de Deus e conduz à ruína. Por isso, precisamos de discernimento e vigilância. Nem tudo que brilha vem de Deus. Permanecer fiel exige olhar além das aparências e escolher aquilo que agrada ao Senhor, mesmo quando o caminho da integridade parece menos atraente. Nona lição: não há segurança fora de Deus. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Quando sacudidas, caem na boca do que as há de comer. Naum 3:12. Nínive confiava em suas muralhas, em sua estratégia militar e em sua posição de destaque entre as nações. Aos olhos humanos, suas defesas pareciam sólidas e inabaláveis. No entanto, Deus revela que toda aquela segurança era frágil. A comparação com figos maduros que caem facilmente mostra que aquilo que parecia firme estava, na verdade, pronto para ruir diante do primeiro abalo. Essa lição nos ensina que estruturas humanas, sejam poder, dinheiro, influência ou posição, não garantem estabilidade verdadeira. Quando a base não é Deus, qualquer sacudida pode revelar a fragilidade do que foi construído. A verdadeira segurança não está nas muralhas que levantamos, mas na confiança que depositamos no Senhor. Devemos examinar onde está nossa fortaleza. Se nossa vida estiver fundamentada em princípios eternos e na dependência de Deus, permaneceremos firmes, mesmo quando tudo ao redor for abalado. 10ª lição: a queda do mal traz alívio aos oprimidos. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa.
Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Naum 3:19. O fim de Nínive não seria lamentado, mas celebrado. As nações que sofreram sob sua violência e crueldade veriam sua queda como libertação. Durante anos, muitos foram feridos por sua malícia constante. Agora, o juízo de Deus representava o encerramento de um ciclo de opressão. Essa lição revela que a justiça divina não é apenas punição para o mal, mas também consolo para os que foram injustiçados. Quando Deus intervém, ele restaura o equilíbrio e interrompe a continuidade da maldade. O sofrimento não é ignorado, cada dor é considerada diante do Senhor. Para quem já enfrentou injustiça, essa verdade traz esperança. O mal pode parecer dominante por um tempo, mas não é eterno. Deus é justo e soberano. No momento determinado por Ele, a opressão chega ao fim, e aqueles que perseveraram encontram alívio sob sua justiça. Ao longo dessas 10 lições do livro de Naum, vimos que Deus não é indiferente ao mal, não está ausente diante da injustiça e não permanece em silêncio para sempre. Ele é paciente, mas também é justo. Ele vê a violência, conhece o orgulho humano e estabelece limites para a opressão. Ao mesmo tempo, ele é refúgio para os que confiam nele e fonte de paz para o seu povo. Naum nos lembra que mesmo quando o cenário parece sombrio, Deus continua soberano. O mal pode parecer forte por um tempo, mas não tem a última palavra. A justiça do Senhor não falha, e sua intervenção sempre chega no momento certo. Antes de encerrarmos, eu quero te fazer um convite sincero. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: minha esperança está em Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera. Talvez esteja enfrentando algo que ninguém mais entende, mas ao declarar sua esperança, você fortalece sua própria fé e pode também levantar alguém que está lendo em silêncio. Se desejar, compartilhe um motivo de gratidão. Mesmo em meio às lutas, sempre existe algo pelo qual agradecer. Que o Senhor sustente sua caminhada, renove suas forças e envolva sua vida com sua paz. Que você descanse na certeza de que Ele continua trabalhando, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem ver. Obrigado por permanecer até o final deste vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.